Dito isso, vamos então para a correção do material de multiplicação entre matrizes. Dada a matriz A, determine o produto entre A e AT. Esse A elevado a T é a matriz transposta de A. Eu coloquei entre parênteses aqui para ficar claro para vocês que eu estou buscando aqui a transposta de A. O que é a transposta de A? A matriz transposta nada mais é do que a gente alterar a ordem que essa matriz aparece. Então aqui a gente tem uma matriz 3 por 2, né? 3 linhas por 2 colunas. Qual que é a matriz transposta de A? Vai ser a matriz 2 por 3. Ou seja, a gente inverte o que era a coluna vira linha, o que é linha vira coluna. Então é isso que a gente está buscando aqui. Eu vou pegar meu A, né? Eu estou pegando A vezes AT. A minha operação aqui, o produto de A com a transposta de A. Então o nosso A aqui, ela já deu para nós qual que é a matriz A. É 2, 3, 1 e 0, 4 e 5. Essa é a minha matriz A. Eu vou multiplicar agora com a matriz transposta de A, ou seja, o que era linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então aqui eu tenho a primeira linha, 2 e 3, vai virar minha primeira coluna, 2 e 3. Minha segunda linha, 1 e 0, vai virar minha segunda coluna, 1 e 0. Minha terceira linha, 4 e 5, vai virar minha terceira coluna, 4 e 5. Então aqui o que eu tinha de uma matriz sendo 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas, agora são 2 linhas por 3 colunas. Então aqui eu vou analisar agora se é possível fazer essa multiplicação. Então eu tenho uma 3 por 2 e uma 2 por 3. Quando que é possível fazer a multiplicação? A multiplicação só é possível se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Isso sendo igual, a gente pode realizar essa multiplicação porque é possível. E qual vai ser o resultado dessa multiplicação? Vai ser uma matriz 3 por 3. Então, os dois elementos de dentro sendo iguais, é possível realizar a multiplicação. O resultado vai ser uma matriz com os números de fora, com os elementos de linha da primeira com a coluna da segunda. Então, o resultado dessa matriz vai ser uma matriz 3 por 3. E como que a gente descobre qual vai ser essa matriz? Como é que a gente identifica essa matriz? Primeiro, eu vou pegar a primeira linha vezes a primeira coluna e somar os elementos. Então, eu vou pegar o primeiro elemento com o primeiro elemento. Eu vou ter aqui 2 vezes 2 mais segundo elemento com o segundo elemento. 3 vezes 3. Isso aqui eu peguei primeira linha, primeira coluna. Então, vai na posição primeira linha, primeira coluna. Agora eu vou pegar a primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna vai ficar na posição primeira linha, segunda coluna. Então, aqui na primeira linha, segunda coluna, eu vou ter 2 vezes 1 mais 3 vezes 0. Primeiro elemento vezes o primeiro elemento, segundo elemento vezes o segundo elemento. Agora, primeira linha, terceira coluna. Então, vai ficar na posição da primeira linha, terceira coluna. Então, vou ter 2 vezes 4. Primeiro elemento, segundo elemento, mais 3 vezes 5. É que eu já vou ter a minha matriz. Acabou o número de colunas, eu vou trocar a linha e vou seguir o mesmo princípio. Então agora, segunda linha, primeira coluna. Vai ficar na segunda linha, primeira coluna. Então aqui eu vou ter 1 vezes 2, mais 0 vezes 3. Segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Segunda linha, terceira coluna. 1 vezes 4, mais 0 vezes 5. Reparem que aqui, ó, os elementos da coluna são sempre o mesmo. Ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, 0 e 0, 4 e 4, 5 e 5. É porque a gente está trabalhando com a mesma coluna, né? A terceira coluna vai ficar sempre na terceira coluna. Agora eu vou ter... Acabou o número de coluna, eu passo para a próxima. Então, terceira linha, primeira coluna. Então, eu vou ter 4 vezes 2, mais
5 vezes 3. Reparem, a coluna e a coluna. Então aqui a primeira coluna é 2 e 3. A primeira coluna aqui, a coluna aqui sempre vai ser 2 e 3. A segunda coluna é 1 e 0, então vai ser sempre 1 e 0. Então eu vou ter 4 vezes 1 mais 5 vezes 0. Na terceira coluna, eu vou ter 4 vezes 4 mais 5 vezes 5. Repetindo as colunas e multiplicando. Então, estou pegando terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. E agora eu realizo essa soma, né? Então, essa multiplicação. Então, eu vou ter 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 0 é 0. 2 vezes 4 é 8, mais 3 vezes 5 é 15. 1 vezes 2 é 2, mais 0 vezes 3 é 0. 1 vezes 1 é 1, mais 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 4 é 4, mais 0 vezes 5 é 0. Terceira linha, 4 vezes 2 é 8, mais 3 vezes 5 vezes 3 é 15. 4 vezes 1 é 4, mais 5 vezes 0 é 0. 4 vezes 4 é 16, mais 5 vezes 5 é 25. Então agora basta realizar a soma para me obter a matriz resultante dessa operação. Então vamos ter aqui 13, 4 mais 9 é 13, 2 mais 0 é 2, 8 mais 15 é 23, 2 mais 0 é 2, 1 mais 0 é 1, 4 mais 0 é 4, 8 mais 15 é 23, 4 mais 0 é 4, 16 mais 25, 30, 41. Tem aqui 41. Essa é a matriz resultante da operação. Então a gente estava buscando a matriz A vezes a transposta de A, a gente chegou nessa matriz aqui. Então trazendo ela para cá, a gente vai ter aqui primeira coluna 13, 2, 23. Segunda coluna 2, 1 e 4. Então, por aqui 2, 1, 4. E a terceira coluna 23, 3, 4, 41. Então essa é a matriz resultante dada dessa operação. A vezes A transposta. Então a matriz A vezes A transposta de A vai ser a matriz 13, 2 e 23, 2, 1 e 4, 23, 4 e 41. Então aqui, dadas as matrizes A e B, determine a matriz C do produto das matrizes A com B. Então ele quer que eu identifique a matriz C, que vai ser o resultado de A vezes B. Então vamos analisar aqui A com B. Eu tenho uma matriz A que é 2 por 2. Então, deixa eu passar para cá. Que é 3, 2, 5 e menos. Isso aqui é uma matriz 2 por 2. E eu tenho aqui uma matriz B. Que vai ser 6, 4, menos 2, 0, 7 e 1. Isso aqui é uma matriz 2 por 3. É duas linhas por 3 colunas. É possível fazer essa multiplicação? É, pois os elementos de dentro são iguais. Então, elementos de dentro sendo iguais, é possível fazer essa multiplicação. A minha matriz C vai ser da ordem 2 por 3. Então, eu sei aqui que a ordem da multiplicação dessas duas matrizes vai resultar numa matriz 2 por 3. Então, fazendo essa multiplicação, vamos multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Isso vai ficar na primeira linha, primeira coluna. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 6, mais 2 vezes 0. Essa é a nossa primeira linha, primeira coluna. Agora, a primeira linha, segunda coluna. Então, vamos ter aqui 3 vezes 4, mais 2 vezes 7. E a terceira coluna, então, seria 3
vezes menos 2 mais, pra cá, 2 vezes 1. Primeira linha com terceira coluna. Acabou o número de colunas, então vou trocar a linha. Agora eu vou pegar segunda linha, primeira coluna. Então vou ter aqui 5 vezes 6 mais menos 1 vezes 0. Acabou a coluna, eu passo a próxima. Então eu vou ter 5 vezes 4 mais menos 1 vezes 7. Vou partir para a terceira coluna agora. 5 vezes menos 2 mais menos 1 vezes 1. Que é o nosso terceiro elemento. Então aqui eu tenho as minhas matrizes. Agora basta realizar essa operação. Vou começar pela multiplicação. 3 vezes 6, 18. Mais 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 4 é 12, mais 2 vezes 7 é 14. Mais com menos fica menos, 3 vezes 2 é 6, mais 2 vezes 1 que é 2. Próxima linha, 5 vezes 6 é 30, menos com mais fica menos, menos com mais fica menos, 1 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20, menos com mais fica menos, 1 vezes 7 é 7. Menos com mais com menos fica menos, 5 vezes 2 é 10, menos com mais fica menos, 1 vezes 1 é 1. Agora basta realizar essas operações, Fiz todo o jogo de sinal na multiplicação, agora basta identificar a minha matriz resultante. 18 mais 0, 18. 12 mais 14, 26. Devo 6, pago 2. Devo 4. 30 menos 0 é o 30. Devo 7, pago 20 para 13. Devo 10, devo 1, devo 11. Então identifiquei aqui a minha matriz resultante e a matriz C resultante dessa operação. Então temos aqui que a nossa matriz C vai ser igual 18, 26 menos 4, 30, 13 e menos 11. Essa é a matriz C resultante do produto da matriz A com a matriz B, tá, pessoal? Então o que vocês têm que ter em mente? Quando que é possível multiplicar duas matrizes? Quando o número de linhas de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, ou seja, os dois elementos de dentro eles são iguais. E qual vai ser? Ocorreu isso, os dois elementos de dentro são iguais, eu posso multiplicar aqui, vai dar certo. Fazendo a multiplicação, o resultado vai ser os dois elementos de fora. Então eu vou ter uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas por 3 colunas. A última questão aqui, dadas as matrizes A e B, determine 3A vezes B. Ou seja, 3 vezes A vezes a matriz B. Então vamos pegar aqui primeiramente o 3 vezes A. Então eu vou pegar minha matriz A e vou multiplicar por 3. Só vou apagar aqui para não dar. Então eu vou pegar a minha matriz A e vou multiplicar por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou buscando isso, ó. 3 vezes esse vezes essa matriz aqui. 3, 1. Então é essa operação que eu estou buscando. 3 vezes esse vezes esse. Então primeiro a multiplicação da matriz A. Então vamos lá. 3 vezes 1. Multiplicação de um número real por uma matriz. Multiplico esse número por cada elemento, o resultado vai ficar na posição que esse elemento se encontra. Então, eu estou multiplicando primeira linha, primeira coluna, vai ficar na primeira linha, primeira coluna. Agora, a primeira linha, segunda coluna, vai ficar na primeira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna, terceira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna.
segunda linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna. Então, realizei essa multiplicação, né? 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 3 vezes 6 é 18. Agora, eu vou multiplicá-la com a matriz 3, 2. Então, analisando aqui os tipos, para ver se é possível fazer essa multiplicação. A matriz A é do tipo 2 por 3, ou seja, 2 linhas por 3 colunas. Essa outra matriz, a matriz B, é do tipo 3 por 1, 3 linhas por uma coluna. Os dois valores de dentro são iguais? São. Então pode multiplicar que vai ter a multiplicação. O resultado vai ser a matriz de 2 linhas por uma coluna. Basta multiplicar aqui que a gente vai ter 2 linhas por uma coluna. Ou seja, primeira linha pela primeira coluna vai ficar na posição da primeira linha na primeira coluna. 3 vezes 3 mais 6 vezes 2 mais 9 vezes 1. Acabou as colunas, passo para a segunda linha. Então, segunda linha vezes primeira coluna. 12 vezes 3 mais 15 vezes 2 mais 18 vezes 1. Fiquei aqui a minha matriz. Agora eu vou multiplicar e depois somar esses elementos. Então vamos ter aqui 3 vezes 3 é 9, mais 6 vezes 2 é 12, mais 9 vezes 1 é 9. 12 vezes 3 que é 26. 2 vezes 15 que é 30. E 1 vezes 18 que é 18. Então chegamos aqui nos valores, agora basta somar para a gente obter a matriz resultante desta multiplicação. 9 com 9, 18, dá 20, dá 30. Aqui 9 com 9 dá 18, mais 12 dá 30. Aqui vai dar 56, 64, 74. Então essa é a matriz resultante, né? Então a gente tem ali 26 mais 30, que é 56, mais 18, que é 74. Então juntamos todos os elementos e encontramos a nossa matriz resultante. Então ele pedia aqui 3 vezes A vezes B. Isso vai ser igual a matriz 30, 74. Esse é o resultado dessa multiplicação. Então eu vou ter aqui uma matriz que vai ser de 2 linhas por 3 colunas, e aqui eu tenho a matriz de 3 linhas por uma coluna. Então a matriz resultante vai ser uma matriz de 2 linhas e uma coluna. Então a nossa matriz aqui vai ter 2 linhas, 30 e 74, e uma única coluna.